Você sai em viagem com seus amigos e, para aproveitar, querem comemorar o fim de semana, mas tudo começa a esquentar e esse é o filme 119 graus. E eu sou o F, o esquentadinho forte. Então pega seu protetor e vamos recapitular. O filme começa mostrando um casal feliz que estava fazendo uma viagem de carro e a mulher estava toda saliente, querendo dar uma brincada. E a cena começa a alternar entre eles, conversando e alguns bonecos. E a mulher sobreviveu, mas o homem faleceu ao acidente de carro. Isso porque ela queria dar uma brincada diferenciada. Se passam 3 anos e vemos uma praia paradisíaca e aquela mulher estava tirando algumas fotos. E sua amiga a chama, pois eles fariam um passeio e isso estava envolvendo 2 gatinhos. E um era o namorado da amiga e outro queria ser namorado dela. Mas vemos que ela não curtia muito a ideia e eles marcam de fazer um passeio de lancha e eles começam a dar vários rolês pelo lago. E fazem vários cavalinhos de pau e as meninas ficam irritadas. Eles chegam em uma casa do lago e Ian já estava de olho nela, mas Jenna não estava dando bola pra ninguém, pois ela era muito reservada e sua amiga diz que ela deveria se soltar um pouco mais, pois ela nunca aceitava os convites que ela fazia. E Ian já chega todo feliz tentando dar o desenrolo, mas não dá muito certo, pois ela só quer tirar foto e chegando na casa o tio do Michael, que era dono da casa, estava esperando e vemos que ele é o falso cabeludo, pois deixa o cabelo de trás crescer para parecer que tem rabo de cavalo. Eles estão comemorando o fim de semana, mas Jenna não quer beber e ela entra na casa e agora vemos que ela estava escondendo algo, pois ela leva sua mala escondida pro banheiro e tira um remédio diferenciado, pois ela usava para vencer o trauma de 3 anos atrás e o tio de Michael diz que daria uma volta e só voltaria à noite, então a casa seria deles. E agora começa a grande comemoração, pois eles estão planejando o que fazer, pois haveria uma grande festa na balada da cidade. E quando Jenna desce, Michael e René sobe e começa um som meio esquisito e os dois ficam envergonhados. E como não tinha muito o que fazer, eles começam a beber e Jenna começa a se abrir. À noite eles estão jantando tranquilamente, conversando sobre as histórias do passado, pois eles eram amigos há muitos anos e Ian percebe que Jenna já estava ficando mais soltinha, igual arroz de vó, então poderia rolar algo diferente. E Jenna vai para o lado de fora respirar, mas René aparece e diz que estava feliz por ela aceitar o convite, pois nesses 3 anos ela só fugia das mensagens. E o tio de Michael aparece e diz que iria soltar alguns fogos e provavelmente só voltaria no dia seguinte, e diz para elas aproveitarem. Voltando para casa, eles estão sem o que fazer, e como estava cedo para a festa, eles precisavam aproveitar, e o cara já começa a tirar a roupa na cara dura e diz que eles poderiam ir pra sauna. E no momento que ele disse que na casa tinha uma sauna, eu percebi que um dia, quem sabe, nós também nunca teremos uma casa assim. E os caras estavam animados e nunca vi alguém ficar tão animado pra passar calor e ser de um cômodo pequeno. René diz que ela poderia tentar participar, pois seria legal, e aos poucos ela se acostumaria. E o pessoal está dentro da sauna e já estava a 50 graus. E Michael começa a dizer que se Ian quiser algo com Jenna, vai ter que fazer melhor. E vemos que Jenna estava tentando aos poucos esquecer seu ex, o problema é que ela esquece o remédio também. Ela está toda tímida e quando vai desistir, Ian aparece na porta e a chama. E agora ela não tinha muito o que fazer. E ainda bem que esse filme não tem besteira. Como assim? Não entendi. Até porque quando se junta jovens salientes e uma sauna sem supervisão, muita coisa pode rolar. Eles começam a aproveitar a sauna e galera, esse é um dos filmes mais parados que assisti e não tem muito o que falar, mas eles ficam fazendo brincadeirinhas e Ian diz que esquentaria um pouco as coisas e joga um pouco de água para fazer fumaça, e se você pensou outra coisa, está com a mente muito poluída. E agora vemos por que jovens têm que acabar, pois eles saem da sauna e pulam no lago que estava a 10 graus, e pra sair com o rosto e o braço torto é 2 palitos. As garotas voltam pra sauna e os caras estão comemorando, e Michael começa a beber muito um uísque que era muito forte, e ele começa a ficar meio tonto, o que claramente não seria algo bom, e vemos que seu tio estava indo pro meio do mato com uma pá na mão e seu cachorro, e ele estava escondendo
escondendo algo. Os jovens pulam mais uma vez no lago, e nesse momento eu torci pro Jason aparecer, pois é muita falta do que fazer. E Michael já estava começando a ficar estranho, pois ele não parava de beber e começa a dar em cima de Renée querendo brincar, mas ela não queria, e ele começa a ficar com raiva. Quando eles entram na sala, Renée começa a ficar com raiva, pois quando ele bebia se transformava, e começa a escutar um som do lado de fora, como se estivessem quebrando tudo. E agora que as coisas vão ficar complicadas, pois quando eles tentam abrir a porta, tinha alguma coisa que estava travando, e eles começam a ficar desesperados, e Renée acha que Michael trancou com raiva e começa a gritar xingando geral. E com certeza esse não é o melhor caminho para conseguir ajuda. E Ian diz que como estava muito bêbado, ele pode ter desmaiado na porta. E agora começa o desespero, pois a sauna automaticamente aumentava o calor e eles ficariam sem ar, mas eles possuíam um pouco de água, e as janelas da sauna eram vidro temperado, então não conseguiam quebrar facilmente. E Jenna começa a ficar desesperada, pois não tomou seu remédio de ansiedade, e Ian diz que eles precisavam de um plano, pois não adiantaria ficar gritando, pois só ficariam sem energia, e com certeza com o tempo, alguém chegaria para os tirar dali. A questão é que não poderia demorar muito, ou faleceriam de desidratação. Eles encontram um termostato do lado de dentro e não sabem se quebrando aquilo, a temperatura desligaria, e Renée já estava ficando com raiva e queria arrancar fora. Então Ian arranca algumas pedras quentes do forno, e galera, tem que ter muita coragem para colocar a mão no fogo por outras pessoas, e o pior que dessa vez é literal, e ele usa a água que eles tinham para beber para esfriar a pedra. O problema é que ele não está conseguindo quebrar a janela e começa a cortar a mão, e o melado começa a descer nervoso. Depois de tanto bater, consegue quebrar, mas estava cansado e sem ar. E aquela abertura era a única forma de ter um pouco de ar fresco, e Renée começa a gritar, mas não tinha ninguém em casa. E vemos que tinha uma escada travando a porta, então Michael não desmaiou ali. Eles começam a passar mal de desidratação, e Renée começa a dizer que Michael estava fazendo uma pegadinha. E galera, se ele estiver fazendo isso, é melhor ter um inimigo do que um amigo. E Ian tem a ideia de amarrar a pedra nas toalhas para descobrir se tem alguma coisa travando a porta. E ele percebe que não era o Michael, mas não conseguia puxar. E Renée começa a olhar o termostato, pois ela acha que arrancando automaticamente a caldeira desligaria. E ela é o padrão de pessoa que costuma surtar em filmes de terror, e nesse caso é um terror real, pois essa história é baseada em história real. Ian amarra a toalha no braço, pois estava descendo muito melado, e ele percebe que as lâmpadas estavam ligadas a algum lugar externo. E tem uma ideia, pois se ele conseguisse dar um curto no sistema, com certeza a caldeira, que era controlada por um sensor elétrico, desligaria. E a ideia até é boa, o problema é que ele mete a toalha molhada no bocal e toma um choque nervoso. E diferente do que ele achou, a caldeira só esquentou mais um pouco, pois ela não gosta de ser ludibriada. Ian está no chão desmaiado, e agora eles estavam sem luz, com calor aumentando, e vemos o tio do Michael que estava preparando o local onde soltariam os fogos, porque eles não têm nada para fazer, e ele manda o cachorro dar uma volta. E dentro da sauna, eles estavam sem esperança, pois a água estava acabando, e a chance de alguém aparecer ali seria muito pequena. E Ian já não estava mais aguentando, pois foi o que mais apanhou da vida. Mas por sorte o cachorro aparece e começa a latir, e eles tentam pedir ajuda, mas o cachorro não sabia falar. E eles começam a gastar todo o fôlego para chamar a atenção de alguém. E agora é aquele momento que tudo poderia dar certo, mas acaba dando tudo errado, pois Michael aparece e estava com uma cara melhor e percebe o cachorro latindo, e quando ele vai mostrar o que estava acontecendo, começam a soltar os fogos e ele acha que estava latindo com medo dos fogos. E o cachorro, que nesse filme é o mais inteligente de todos, sai correndo para avisar o tio dele que tinha algo de errado, e começa a latir e sobe na caminhonete para ele voltar para casa. E galera, com certeza ia querer ter um cachorro desses. Mas aí que vemos porque o ser humano é meio burro, pois quando o tio chega, ele pergunta o que estava acontecendo, e Michael começa a dizer que o pessoal foi na festa e deixou ele em casa, pois depois que ele saiu da sauna, acabou desmaiando no sofá, e como não encontrou ninguém, começou a se arrumar, pois já estava na hora da festa. O problema é que quando ele chegou no lugar, os seguranças não deixaram ele entrar, e ele acha que foi trocado, e nisso ele entra no carro do tio, pois soltariam mais fogos, e o cachorro
cachorro fica olhando, achando que eles são burros. E agora vamos ver como tudo consegue ficar pior do que já está, pois na sauna eles estão começando a ficar malucos e Jenna não tomou seu remédio e então estava surtando. E René diz que quebraria o termostato e para ela não fazer isso, Jenna mete a pedra na cabeça dela. E quando percebe que fez besteira, quebra o termostato com a pedra e a temperatura começa a subir para 119 graus. E nesse momento já teria perdido a consciência de tanto calor. E Ian começa a surtar de maluco e vai para cima da caldeira tentando quebrar com a mão para parar aquele calor. Ele percebe que tem um cano de gás e quando tenta quebrar, acaba explodindo. E Jenna consegue sair e agora que vemos que ela é muito vacilona, pois ela vê que seus amigos estavam ferrados e vai na cozinha para pegar um pouco de água, como se nada tivesse acontecendo. E depois sobe para o quarto para ficar chorando e quando ela percebe, na verdade, estava no chão da sauna, pois já estava alucinando. Michael chegou na casa e ele queria descansar, e o local começa a se encher de gás e a única forma de respirar era pela janela da porta. Então Jenna amarra René na direção e começa a colocar a mão nas pedras quentes para tapar o cano de gás. E agora eles conseguiram acabar com aquilo e Michael começa a lembrar que eles poderiam estar ali, mas acaba apagando no sofá, pois puxou uma fumaça diferente. Mas por sorte seu tio aparece para desligar a sauna e ver René pendurada. E o filme termina com eles desesperados, pois Ian foi pra sauna do céu, ou não, pois talvez não tenha sauna por lá, e René e Jenna sobreviveram. Galera, esse filme é complicado, porque só de pensar que pode ficar quente já dá um nervoso no coração. Então deixa o like quente aí e se inscreve porque eu sei que você é novo, então só bora. E se não entrar pra família, as coisas vão esquentar, pois agora somos 150 mil. Agora eu vou nessa, então fui!